inclusive nas paradas de ônibus. Para você que ainda não está por dentro, nós tivemos, infelizmente, ontem uma noite de muita correria em João Pessoa, com algo que chama a atenção e que acende como um alerta na segurança pública, alerta total na segurança pública de um ônibus incendiado. Não foi só o incêndio do ônibus, foi a maneira como os caras fizeram, a covardia como fizeram. Vejam só como o ônibus ficou. E pior não foi a estrutura do ônibus, porque o ônibus é uma estrutura que fica apenas o prejuízo para a empresa. Essas imagens que vocês estão vendo agora não são imagens do Rio de Janeiro, não são imagens de São Paulo, são imagens aqui da Paraíba, imagens de João Pessoa, do bairro do Padre Zé. Um ônibus da linha 604 foi literalmente incendiado por criminosos. Não foi assalto, não foi acidental, foi um atentado contra os ônibus. E não foi um fato isolado. O pior de tudo isso, eu vou daqui a pouco ao trauma. Olha só as cenas que vocês estão vendo aí. Vejam só essas cenas. Isso não foi acidente, não foi algo que alguém foi lá por um acaso. Isso foi um atentado que aconteceu ontem à noite em João Pessoa. E é preciso dizer, guerra entre facções. Guerra entre grupos organizados que disputam o tráfico de drogas, e nós estamos com esse cenário aí. O Águia foi lá ao vivo, me dá imagens, por gentileza, aqui. Divide aqui, por favor, atenção. Eu vou com o Águia mostrar os detalhes. Águia foi no local. Depois do Águia, eu vou mostrar a situação nas paradas de ônibus de João Pessoa. As linhas não estão funcionando em 100% hoje. Muita gente nas paradas agora causando prejuízo. E o pior de tudo isso, o prejuízo causado lá às pessoas que estavam no ônibus. Pobre do motorista, ficou com parte do corpo incendiado, levou coronhadas na cabeça, minha gente. O Águia vai contar a matéria, prestem atenção na matéria do Águia agora. Passava das 9 horas da noite dessa terça-feira que o Corpo de Bombeiros foi chamado para vir aqui ao Padre Zé, porque um ônibus estava em chamas. Logo em seguida, quando o Corpo de Bombeiros chegou por aqui, já se deparou com a polícia militar fazendo a segurança, porque possivelmente 2 homens que estavam em uma moto adentraram ao ônibus e atearam fogo. Algumas pessoas que estavam dentro do ônibus acabaram pulando pelas janelas e o motorista foi espancado pelos bandidos. As pessoas que estavam dentro do ônibus, principalmente o motorista, foram socorridos para o Hospital de Trauma aqui de João Pessoa. Logo em seguida, eles fizeram o isolamento da área e a Energisa foi chamada para fazer o desligamento da energia, porque tudo isso aqui, ó, ficou energizado. Sem sombra de dúvidas, muitos moradores e comerciantes que por aqui estavam ficaram preocupados com a situação. Dizem que é uma briga de facção. Estão também alegando que foi por conta de alguns homicídios que aconteceram recentemente aqui no bairro de Mandacaru. Estávamos fazendo uma operação Cidade Segura, quando tivemos conhecimento que um ônibus estava pegando fogo aqui. Logo em seguida, quando a gente chegou, ainda tinha várias pessoas saindo do ônibus em chamas. As informações que tivemos foi 2 elementos que entrou dentro do ônibus e deu várias coronhadas no motorista e colocaram combustível dentro do veículo e atearam fogo. Eles já vieram com o intuito de fazer esse sinistro. Pelo menos as vítimas nos relatou que não foi com o intuito de assalto, foi com o intuito de tocar fogo mesmo no ônibus. O motorista, ele teve vários ferimentos na cabeça, mas não deu para conversar ainda com ele, né? Que, no entanto, a gente queria tirar todo mundo com vida de dentro do ônibus, como assim foi feito. Tem 4 passageiros no Hospital de Trauma, foi conduzido pela própria viatura nossa que deu apoio e está sendo atendido no Hospital de Trauma ainda. E essas pessoas estavam de moto? Não sei dizer, não chegou essa informação. Recentemente houveram alguns homicídios aqui em Mandacaru, possivelmente uma represália?
Não vamos ligar um fato a outro. Vamos tratar esse fato isolado. Graças a Deus saiu o pessoal pela janela, os que ficaram feridos conduzimos para o hospital de trauma e infelizmente o ônibus, como é fogo, não teve muito o que fazer. O bombeiro ainda tentou fazer apagar o fogo e fez o rescaldo agora, mas eu acho que o ônibus deu PT. Até o presente momento, a polícia não registrou nenhuma prisão desses homens que atearam fogo no ônibus e depois fugiram em alta velocidade em uma moto. Fizeram várias diligências, mas infelizmente ninguém foi preso. Algumas das vítimas ainda estão no hospital de trauma com queimaduras pelo corpo. Com imagens de Ramon Mota, repórter Águia do Padre Zé, para a sua TV Arapuã. Olha, essas imagens foram imagens de ontem à noite e eu vou ao vivo ao local. Já me dá imagens do local nesse momento. Antes do ao vivo do Sabrina, atenção, Sabrina Barbosa está direto do hospital de trauma para trazer a atualização do estado de saúde das vítimas. Betinho Nascimento está no local onde o ônibus foi incendiado. E eu já estou com imagens agora, nesse momento, das paradas de ônibus lotadas no começo dessa manhã. Vejam só as imagens das paradas de ônibus agora. No bairro de Mangabeira, nesse instante, algo que acontece, reflexo da violência que os caras estão tentando instalar na Paraíba. Essas paradas de ônibus assim, vocês estão vendo aí, Mangabeira, nesse momento, as imagens que eu recebo. Eu peço que, por favor, eu faço um apelo à criminalidade, eu faço um apelo aos bandidos, eu faço um apelo, sim, eu estou apelando, estou falando diretamente a eles. Por favor, essa briga de vocês, essa disputa de espaço, de território, que isso aconteça entre vocês, é a vida que vocês escolheram, vocês sigam essa vida, mas sem incomodar, mas sem tirar a paz, mas sem tirar o sossego, mas sem atingir pessoas inocentes. Nós estamos com um motorista que era um pai de família, um cara do bem, trabalhador, queimado no hospital de trauma, bicho. Corpo queimado por conta disso. Isso não é coisa que se faça de maneira alguma. Eu vou ao local do acidente agora, atenção, atenção. Betinho Nascimento tá chamando agora, ele tá ao vivo. Ô Betinho, o que é que sobrou do ônibus, meu filho? Como é que tá a sensação do povo na rua aí no Padre Zé agora, onde tudo aconteceu? Parece que só ficaram as cinzas, Betinho. Tribuna Livre. Só isso, Bruno Pereira. Muito bom dia para você, bom dia para toda a Paraíba, todo local onde o ônibus acabou batendo após ser incendiado. Nesta noite criminosa, noite de terror, lamentavelmente, que aconteceu aqui em João Pessoa. Muito bom dia para você, bom dia para toda a Paraíba. Atenção, Paraíba, atenção, meu povo, porque o dia já começa quarta-feira desse jeito. Tô aqui no local e vou mostrar o trajeto feito por esse ônibus depois que os indivíduos entraram no ônibus, pegaram coquetel molotov e jogaram no ônibus em movimento. Na sequência, atingiram aí o motorista quando eles entraram, né, de fato, no ônibus com coronhadas. E aí, ó, só sobrou de fato aqui os restos do ônibus. Mostra aqui, Erivelton Lins, pneus queimados aqui neste local. E esse ônibus fez esse trajeto aqui, ó. Dá pra gente observar o trajeto que o ônibus fez. Vale salientar que agora, amanhã de quarta-feira, os ônibus circulando aqui, pelo menos nesse ponto, normalmente. Vamos lá. Atenção, minha Paraíba, atenção, meu povo. Os indivíduos entraram no ônibus, atearam fogo, jogaram coquetel molotov. Na sequência, esses indivíduos que não permitiram, para você ter noção, Bruno, da maldade, os caras não permitiram que os moradores, os passageiros, saíssem de dentro do coletivo. É como você disse até nesse apelo aí, os caras estão preocupados agora, além da guerra entre eles, atacar a população, e aí não dá, e aí não pode, e aí não dá pra gente aceitar e ficar calado não. Olha só, depois que entraram e jogaram o coquetel molotov aqui no ônibus, esse ônibus começou a pegar fogo em movimento. Por isso que ele veio nesse trajeto aqui, ó, passando por este local. Essa é a Avenida Fagundes Varela, Avenida Fagundes Varela, aqui no Padre Zé.
e ele parou aqui nessa esquina. Ao vivo comigo daqui a pouco. Betinho, você volta daqui a pouco porque eu vou com Sabrina Barbosa agora. Direto do Hospital de Trauma comigo, Sabrina Barbosa. Sabrina, qual o estado de saúde das vítimas? Quantas pessoas foram levadas para o hospital, Sabrina? Tribuna Livre. Oi, Bruno. Oi, vocês lá de casa que estão acompanhando a nossa programação. Bom dia para todo mundo. Olha, a princípio, inclusive já adiantando as informações para vocês que a polícia vai continuar, permanece de prontidão, tentando entender os motivos desse ataque ao ônibus aqui na capital, que deixou algumas vítimas. 4 pessoas ficaram feridas, 3 ficaram diretamente, vieram sendo conduzidas aqui para o Hospital de Trauma, e relatos dessas próprias vítimas dão conta de que não foi uma tentativa de assalto, que esses homens realmente entraram no ônibus, agrediram o motorista do ônibus e logo em seguida atearam fogo no local. 3 pessoas vieram diretamente sendo conduzidas para cá pelo resgate do Corpo de Bombeiros e também uma pessoa veio pela base do SAMU aqui para o Hospital de Trauma. O boletim de trauma deu atualização agora há pouco do quadro de saúde dessas 3 pessoas. Aproximadamente por volta das 8h45, a primeira vítima foi que deu entrada aqui no hospital. Um homem de 40 anos que vítima de queimadura, as queimaduras espalhadas pela parte do braço e também pelo pescoço. O paciente veio conduzido, resgatado pelos bombeiros, passou por procedimentos médicos de emergência e segue internado na UTI. Esse homem de 40 anos devido à gravidade dos ferimentos e da queimadura que pegou parte do pescoço também nessa parte superior do seu corpo. Portanto, o quadro clínico dele, nesse homem de 40 anos, é grave. Já uma mulher de aproximadamente 30 anos que deu entrada logo em seguida aqui no hospital ontem à noite, também vítima de queimadura. Ela veio também conduzida pela ambulância de resgate dos bombeiros, passou por procedimentos médicos, mas devido à situação não ter sido tão grave, ela foi liberada por volta de 1h da madrugada após receber todos os procedimentos médicos legais aqui, ou seja, ela recebeu alta por volta de 1h da manhã. E uma última pessoa que deu entrada aqui, uma mulher também, sendo essa de 27 anos, ela deu entrada aqui no hospital por volta das 9h da noite, também vítima de queimadura por conta dessa situação do ônibus. Ela veio conduzida por uma base do SAMU, a paciente passou por procedimentos médicos de emergência, após um período de observação, também recebeu alta por volta das 2h da madrugada. Então, apenas uma pessoa, que é esse homem de 40 anos, segue internado em estado grave aqui na UTI do hospital, devido à gravidade dos ferimentos por conta do grau da queimadura. A gente também traz informações para vocês a respeito desse ataque a ônibus aqui, que as empresas de transporte público, em especial, as 2 empresas que fazem, como por exemplo a Transnacional e a São Jorge, as 2 receberam hoje pela manhã um reforço policial. A gente flagrou agora há pouco, inclusive, por volta das 5h15 da manhã, 2 viaturas dando apoio e suporte lá na Transnacional para garantir a segurança dos ônibus. Esse reforço policial está sendo feito nas empresas de ônibus e vai permanecer durante todo o dia de hoje. Volto com você, Bruno, direto aos estúdios da TV Arapuã. Obrigado, Sabrina, trazendo agora a atualização de... Ao todo são quantas vítimas, Cacau? Alô, Cacau? Ao todo são quantas vítimas? Ao todo são quantas vítimas, pessoal? Lá no... 4 vítimas ao todo, incluindo o motorista. Como vocês viram, os caras não tiveram pena. Bicho, o que é que o cidadão, eu pergunto, o que é que o cidadão, que o trabalhador, o inocente, ele tem a ver com essa guerra que está acontecendo? O que é que está acontecendo aqui? Uma guerra entre facções criminosas que disputam o tráfico de drogas. Pronto. Não tem comércio que disputa. 2 comerciantes que vivem ali brigando, disputando o espaço para vender. A mesma coisa é a guerra entre as facções que disputam o território para vender drogas. É assim que funciona. E, infelizmente, tem os prejuízos deixados. E os caras foram lá, tocaram fogo com as pessoas dentro. Isso não é coisa que se faça. De maneira alguma. Eu tô com o Washington Luiz agora.